E eu sei que essas mulheres, elas conseguirão se libertar disso, conseguirão pedir socorro. E eu tinha que ter relação sexual com esse homem todos os dias, mesmo machucada, mesmo com dores, da maneira que eu tivesse, eu tinha que ter relação sexual. Então veja, todos os tipos de agressões, todo tipo de violência doméstica contra a mulher eu sofri. Física, moral, sexual, patrimonial, psicológica, tudo. Tudo. Eu cheguei a um ponto que eu me sentia um lixo. Eu já não conseguia me vestir bem, eu já me vestia assim com roupas que me deixava aparentemente com idade bem maior, bem mais elevada do que eu tinha. Eu tinha na época, eu acho que eu já era de quase 19 anos, né? Eu só me maquiava na hora de ir trabalhar, porque era obrigatório usar maquiagem, a gente tinha que estar bem apresentável ali na frente de casa. E eu ia de uniforme, voltava de uniforme, para você ver ao ponto que eu estava. Eu já ia e voltava de uniforme, porque eu não tinha vontade de me arrumar. Ele começou a me proibir, ele me proibia de ir no bar que ele trabalhava, eu já não ia, eu gostava muito de dançar. E ele me proibiu de ir àquele lugar, eu já não ia mais, porque a mulher dele, ele não queria naquele local, ele já me proibia de frequentar a casa da minha mãe, eu já não tinha mais contato frequente com a minha família, ele controlava o meu dinheiro, ele controlava o meu horário, enfim, ele controlava a minha vida e eu tinha que me submeter a ele. Eu não era submissa a ele, eu era escrava dele, escrava sexual, eu era escrava de todas as formas que se possa imaginar, porque no dia que ele falava eu vou sair, ele saía e eu tinha que ficar em casa com a família dele e ninguém poderia falar nada, né? E eu lembro muito bem que no último episódio, né? O último episódio chegou ao ponto ele saiu com os amigos dele, não sei para onde foi, e eu lembro muito bem que eu estava preocupada. Nesse dia ele não foi nem trabalhar, era no domingo, e ele chegou à noite e eu ouvi o barulho do carro, então eu já corri ali para a garagem para quando ele entrasse eu conversasse com ele. Eu estava disposta naquele dia, eu falei, se for para brigar, vou brigar, eu sei que eu vou apanhar, entendeu? O cara saiu para se divertir, me largou lá, entendeu? Toda machucada. A família dele não falava nada, a família dele não se metia, sabia do que acontecia, sim, sabia, muitas vezes ouviam pedindo socorro, mas a mãe dele que me ajudava. Eu lembro que o pai dele também fazia bastante uso de bebida alcoólica e às vezes tentava conversar com ele, mas ele não ouvia o pai dele. E eu lembro muito bem que naquele dia ele chegou e eu ouvi o barulho do carro. Quando eu fui pro portão, eu ouvi os tiros, 2 tiros, e mesmo assim eu abri o portão. Na hora... E quando eu abri o portão, era ele que estava dando um tiro pro alto. Para você ver a situação, o cara estava completamente transtornado, ou completamente sob efeito de álcool, de bebida, ou de drogas, completamente transtornado. Para chegar ao ponto do cara tá dando tiro pro alto, assim, né, com criança na rua. E eu lembro muito bem que o irmão dele correu e veio me puxou, você tá louca, Beth? Aí chegou e falou assim, meu irmão tá doido, deixa ele aí e tal. E ele estava acompanhado de um amigo, esse amigo foi embora a pé e ele ficou lá. Enfim, não conseguiu nem colocar o carro para dentro da garagem, a situação que ele estava, mas ele estava completamente louco. Fui para dentro de casa, fiquei lá dentro com a família dele, e ele ficou lá na garagem. Depois de um bom tempo eu ouvi o barulho das garrafas de bebida ali se batendo e tal, eu sabia que ele estava bebendo e ele me chamou e eu fui lá, né? E ele queria... Aí já veio me desculpa porque eu saí, porque eu bebi, porque não sei o que, não sei o que. E a gente começou a discutir. Nessa a gente começou a discutir, ele começou a me bater. Me bateu assim. Naquele dia eu posso dizer que eu vi a morte. Ele me bateu de uma forma muito mais violenta do que os outros episódios que haviam acontecido. E eu lembro muito bem que a família dele ficou lá dentro. A mãe dele que me socorria. Eu comecei a gritar socorro pela mãe dele. A mãe dele não veio de maneira nenhuma. Depois eu fui saber o porquê que ela não veio.
né? E eu lembro que ele me dava pancadas na cabeça, ele batia nas minhas costas, me dava chute, ele dava murro assim nas minhas costas, ele tinha o costume de fazer isso, né? E ele batia nos meus seios, ele me dava chute, uma coisa assim horrível. Horrível. Hoje eu consigo falar isso, mas muito tempo, muitos anos eu fiquei sem tocar nesse assunto, porque é difícil, e eu sei que você que está passando por essa situação, eu sei o quanto é difícil, mas assim, há a possibilidade de você se libertar disso. Há a possibilidade, denuncie o seu agressor. E eu lembro muito bem que ele pegou ele com as garrafas de cerveja, ele bateu assim no tanque, e conforme ele bateu aquela garrafa de cerveja ali, aquela garrafa ficou duas pontas assim. E ele segurando aquilo, e eu já estava muito machucada, eu já chorava, eu gritava, ninguém vinha me socorrer. E eu lembro muito bem que ele falou para mim, eu vou te matar, porque você está me traindo. Eu estava lá com a família dele. E o que aconteceu? Eu gritando, eu pedindo socorro, ninguém vinha, nem a mãe dele que me ajudava nesse dia não veio. Mas aquele momento em que eu me vi ali diante da morte, a única coisa que eu pedia, meu Deus, me ajuda, porque ele vai me matar. Eu já gritei todo mundo e ninguém veio me ajudar. E eu fiquei completamente desesperada ali, porque realmente ele iria me matar. Só que veja bem, passando por tudo isso, em nenhum momento eu desejei a morte para ele. Nenhuma das vezes que ele me agrediu verbalmente, fisicamente, psicologicamente, enfim, nenhum tipo de agressão, nunca eu desejei a morte para ele. Eu sempre desejava ali, pedia para que Deus me tirasse desse mundo, porque eu não estava mais aguentando. Mas aquele momento em que eu vi a morte ali, naquele episódio, eu clamei muito a Deus. Era ele me batendo e eu falando, meu Deus, não me deixa morrer. E ele falava, não adianta pedir para Deus não, porque hoje você vai morrer. E ele pegou aquela garrafa ali com aquelas pontas e ele falou para mim, ele me enforcando, começou a me enforcar e ele falou assim para mim, você vai ter o direito, você vai escolher como que você quer morrer. Eu vou cravar esses vidros no seu peito, ou você quer que eu corte o seu pescoço? Imagina a situação. Imagine. Eu estava completamente desesperada. Eu só pedia para Deus, Deus me deixa sair dessa situação, meu Deus, eu não quero morrer. Tanto que eu tinha pedido para Deus para morrer. E eu pedia naquele momento para eu sobreviver. E essa foi apenas uma parte do meu testemunho. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Te espero no próximo vídeo.